E hoje eu quero tratar a respeito, seguindo ainda aquilo que a gente começou a falar na semana passada, das linguagens do amor. Se por acaso você não assistiu, não esteve aqui na quarta-feira passada, tem lá no nosso canal do YouTube, que é PR, abreviação de pastor, PR Luciano Borges, tem lá pelo menos o áudio do culto, e você vai poder acompanhar então aquilo que foi tratado aqui na semana passada, que eu fiz eu chamei de uma introdução para aquilo que nós estaremos vendo no decorrer aí destas quartas-feiras, desta e das próximas quartas-feiras, E nós falamos a respeito da linguagem, então, do amor, ensinando que o amor tem ali algumas linguagens. É sobre isso que eu quero falar mais propriamente dito hoje. Cada quarta-feira nós vamos falar de uma dessas linguagens do amor. Por exemplo, hoje nós vamos falar a respeito das palavras de afirmação. E esse estudo que nós estamos fazendo, ele é baseado num livro, talvez alguém aqui já leu, As 5 Linguagens do Amor, é um best-seller do Gary Chapman. Não sei se essa seria a pronúncia mais correta, mas ele é um pastor batista, ele é antropólogo, ele é conselheiro de casais, escritor, PhD, não sei do que lá e tal, tem uma formação aí muito interessante. Se não me engano, ele é psicólogo também. E ele escreveu esse livro, um livro por sinal muito bom, que eu recomendo. Agora ele escreve um livro, não é um livro cristão, pelo menos não ao meu ver, mas é um livro para casais de um modo geral, de tal forma que ele não aborda o assunto de uma forma bíblica, ele aborda o assunto dentro da área de conhecimento dele, um pouquinho ali da psicologia, até da antropologia também, e principalmente do aconselhamento de casais. E só que o assunto é muito importante, e eu estou fazendo uma abordagem, seguindo até a sequência desse livro, porém uma abordagem sim mais bíblica, do assunto. De vez em quando eu cito aqui, algumas falas até do autor, e aí você sabe que é esse autor então. E só resumir de uma maneira assim, bem curta, bem objetiva, de algumas coisas que a gente falava na semana passada, Falávamos a respeito que o ser humano tem simplesmente a necessidade de não só ser amado, mas de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir apreciado, valorizado. A pessoa que ela não se sente assim, então a sua saúde emocional não está bem, O ser humano tem essa necessidade. O autor lhe cita como se fosse, a nível de exemplo, um tanque, Imagina um tanque de combustível, é o nosso tanque de amor. E quando esse tanque ele está vazio, está lá na reserva, já vazio, a tendência é a pessoa se tornar então um pouco mais agressiva, a pessoa se tornar um pouco mais amarga. E sabe o que é interessante, Quando você vê alguém assim amargo, irritado e tal, o que as pessoas costumam dizer? E fulano é mal amado, não é assim? Tal pessoa é mal amada. Não, para ser chato daquele jeito, só pode ser mal amado. Então você perceba que é algo de conhecimento geral, Só que às vezes parece que a gente não consegue sair da teoria para trazer isso para a prática, Principalmente as crianças, quando elas não se sentem amadas, a tendência é elas então se comportarem mal por conta disso. Assim como, e não é algo simplesmente a nossa razão falando, é algo emocional, é algo meio instintivo. Assim como quando o nosso tanque de amor está cheio, nós nos sentimos amados, a tendência também é nós agirmos de maneira gentil, de maneira amável, também transbordar esse amor na vida das outras pessoas, E até o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso, que o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira coisas más, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas, E aí eu falava que a gente não pode apenas, não adianta apenas a gente ser amado, a gente precisa se sentir amado.
E do que isso é importante, o que eu quero dizer com isso? Assim como existem várias línguas, vários idiomas, imagine eu tentando me comunicar com uma pessoa que fala uma outra língua. Eu posso estar me expressando muito bem, mas porque aquela pessoa não fala a mesma língua que eu falo, ela não vai entender o que eu estou falando. Assim como ao contrário também é verdade, aquela pessoa pode estar se expressando muito bem na língua dela, mas eu não falo a língua dela, entende? Então, por mais que talvez essa pessoa esteja se expressando o melhor possível ao meu respeito, então eu posso não estar entendendo, porque a minha linguagem não é a mesma linguagem daquela pessoa. Então a gente falava dessas, e é o que o escritor desse livro aborda, das linguagens do amor. E existem então 5 linguagens do amor. A gente falou um pouquinho disso, como eu disse semana passada, e hoje nós vamos falar então da linguagem, uma das linguagens, ou ainda poderia dizer assim, mas das expressões do amor, que é justamente as palavras de afirmação. E uma coisa que é necessária a gente entender é o seguinte: cada pessoa, por conta da sua própria personalidade, muitas vezes por conta da sua criação, ela tem uma linguagem primária, e que nem sempre vai ser a mesma linguagem do seu cônjuge ou dos seus filhos. Então nós precisamos entender que não existe só a nossa linguagem de amor, mas existem também outras linguagens do amor. Se a gente não entender essa verdade, a gente pode estar amando o nosso familiar, mas ele não está se sentindo amado. Como eu estou falando com uma pessoa de outra língua, eu estou me expressando bem, mas a pessoa não consegue fazer a leitura adequada daquilo. E não existe linguagem certa e linguagem errada. Amém? Então talvez hoje eu vá falar de palavras de aprovação, e para você diga: pastor, isso não é importante, eu não preciso disso. Para mim, muito mais importante é demonstrar amor com atitudes e não com palavras. Pois é, mas isso para você. Não quer dizer que para o seu cônjuge ou para os seus familiares seja assim. Então nós precisamos descer, do nosso pedestal de arrogância, dizer: eu sou assim e eu amo desse jeito, e se quiser que você, descer desse pedestal e tentar com empatia ver e suprir a necessidade do outro. Amém? A necessidade do cônjuge ou a necessidade dos nossos familiares. Isso que é de extrema importância, de tal forma que o meu objetivo aqui é chamar atenção para esse fato dentro de uma abordagem bíblica. Se eu conseguir fazer isso, então eu vou descer desse altar, acreditando que ter cumprido a minha missão. Porque entenda bem, aí a gente vai para casa e a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Só que se eu não entender a importância disso, a relevância disso para o meu casamento e para o convívio familiar, então vai ficar difícil eu colocar isso em prática. Agora, quando eu entendo a importância, é onde eu vou lutar e me esforçar para agir dessa maneira. Agora, o exemplo que eu dava é de uma outra língua, fazendo um comparativo disso com a linguagem do amor. Só que da mesma forma que eu, ainda que a minha linguagem primária, por exemplo, seja o português, eu posso aprender outro idioma? Posso. Da mesma forma, a linguagem do amor, por mais que eu tenha a minha linguagem primária, para que eu consiga comunicar bem o amor, eu posso aprender a linguagem do meu cônjuge ou do meu familiar. E a grande verdade é que eu só vou ter sucesso em demonstrar amor e assim ter um bom convívio, bom relacionamento, quando eu consigo então fazer exatamente isso, ok? Então, se a tua linguagem primária for palavras de afirmação, meu irmão, tudo que eu falar que vai fazer o mais absoluto sentido para você. Só que
Se a sua linguagem não for essa, talvez você até achar que um elogio ou uma declaração de amor, alguma coisa assim, seja besteira, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade em entender aquilo que eu estiver falando, ou talvez achar isso não muito relevante, mas mesmo assim eu peço que você guarde o seu coração. Se talvez não é importante para você, possa ser de extrema importância para o seu familiar. Porque se o tanque de amor dele estiver vazio, pode complicar bastante as coisas, como nós discorrimos bastante disso na semana passada. Eu não quero voltar a esse mesmo assunto. Bom, para a gente começar, eu peço que você abra a sua Bíblia. Alguém vai dizer, pensei que já está acabando. Não, agora que a gente vai começar. Para a gente começar, Provérbios capítulo 18, versículo de número 21. E hoje a gente vai passear aqui bastante no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Claro que a Bíblia não fala só isso em Provérbios, em muitos outros textos, porém eu procurei me ater aqui aos textos de Provérbios, até para a gente não precisar folhear muito a Bíblia para lá ou para cá. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu acredito que todos vocês em algum momento já devem ter lido ou ouvido a respeito deste versículo, né? Tem uma outra tradução da Bíblia, eu não recordo agora de cabeça qual que é, senão eu poderia colocar aí para você, mas que a segunda parte desse versículo, eu não sei se eu vou acertar as palavras exatas, mas diz mais ou menos assim: aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Então a Bíblia traz para nós essa verdade, que na nossa língua, quer dizer, nas nossas palavras, naquilo que a gente fala, tem poder de dar vida ou tem poder de matar. E tudo vai depender de como a gente utiliza as nossas palavras. E a Bíblia diz que aquele que bem utiliza as suas palavras, então vai colher desses frutos. Alguém já disse que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Verdade ou não é? A mesma substância que cura, mata. Na dose certa é remédio, na dose errada é veneno. Não é à toa que as farmácias são chamadas de drogaria, né? Porque o que eles vendem? Drogas, que na dosagem certa vira remédio, na dosagem errada vira veneno. Quando eu leio na Bíblia que a morte e a vida estão no poder da língua, eu penso justamente nisso. Que a nossa língua, assim como uma substância que pode ser remédio ou veneno, assim é a nossa língua. Se a gente souber usar bem, ela leva cura. Se a gente usar ela mal, ela mata, ela envenena. E isso principalmente com relação ao lado emocional das pessoas. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, de você, por exemplo, chegar em casa todo empolgado com um projeto, com um plano, com um sonho, né? E aí você chega todo empolgado e vai contar para o seu cônjuge, por exemplo, ou para um familiar qualquer, mas vai contar, né, o exemplo que eu estava dando para o seu cônjuge, e diz: olha, eu estou com esse sonho, eu estou com esse plano, estou pensando em fazer isso, aquilo, aquele outro. E aí aquela pessoa olha para você e diz assim: e você acha que isso aí vai dar certo? Já aconteceu com alguém? Tem que perguntar ao contrário, com quem nunca, né? E na mesma hora, meu irmão, o que acontece, né? Aquele banho de água fria. Às vezes até a nossa reação às vezes a gente não fala nada, mas às vezes a nossa reação é jogar aquilo de lado, não é assim? E também não quero nem saber disso aí. E às vezes aquele sonho, aquele projeto iria ajudar tanto a família,
em alguma área, né, como sendo, quem sabe, até um lazer, ou quem sabe, né, até como uma fonte de renda mesmo para a família, queria ajudar ali a questão financeira, né, da família, ou a qualidade de vida da família e tal, mas porque uma palavra matou, não matou fisicamente, mas matou emocionalmente. Assim como pessoas, né, que sempre estão ouvindo palavras que não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém na vida e assim por diante, e às vezes a pessoa vai aceitando ou assimilando aquelas palavras e aquilo produz morte. Então a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Meu irmão, a gente precisa entender que as palavras têm esse poder. Repito, talvez no sentido emocional, ou talvez no sentido, né, de demonstrar amor, afeto, aprovação, admiração pelas pessoas, talvez você ache que isso não seja importante. Talvez um elogio, por exemplo, não mexa muito com você. Mas tem pessoas que estão extremamente necessitadas de um elogio. Meu irmão, tem pessoas, e eu espero que você entenda o que eu quero falar com isso, que o tanque de amor da pessoa está tão vazio, que se a pessoa receber uma cantada de alguém, porque a pessoa está tão carente naquela área, e às vezes a linguagem amor da pessoa é aquela, e ela está tão carente naquela área, de alguém que a admire, de alguém que né, sinta atração pela pessoa, e ela não tem isso, né, na sua casa, essas palavras, às vezes a pessoa, meu irmão, se deslumbra por causa de uma cantada. Às vezes, inclusive, até caindo em adultério, ou entrando por um caminho errado, ou que não é casado, fornicação e tal. A gente chegou a falar alguma coisa desse sentido também na semana passada, focando principalmente as crianças e os jovens. Então, isso é coisa que eu repito, talvez não seja para você, mas talvez seja tão necessário para o seu cônjuge. E como eu dizia, isso é algo muito relacionado à personalidade, até à criação. Por exemplo, uma criança que cresceu com poucas palavras de afirmação, ou com nenhuma palavra de afirmação, muitas vezes ela cresce e ela tem a necessidade de se sentir aprovada, de se sentir elogiada, de alguém dizer, olha, parabéns, olha, você está fazendo isso muito bem, você está tão bonito, poxa, você é uma pessoa tão inteligente. Você está entendendo, em nome de Jesus? Porque há aquela carência. Então nós precisamos sempre lembrar disso que a Bíblia diz, como as palavras são importantes, como elas são fundamentais e como elas podem gerar tanto vida como também elas podem gerar morte, né? E aí nós vamos entender que uma das linguagens do amor é essa. Agora vamos nos lembrar quantas vezes que nós recebemos um elogio e aquilo já nos fez tão bem, e aquilo já nos ajudou tanto. Eu vou falar até como pastor, né? Eu já tive várias experiências assim, de descer do altar me sentindo o pastor mais derrotado que existe, mais fracassado, com a pior mensagem. E tem dia assim que você prega uma mensagem que nem você entende. Graças a Deus que é a minoria dos dias. Mas tem mensagem que você diz assim, sabe, você sincero, você desce do altar e você diz, rapaz, falei, não falei, foi nada. Nem eu não entendi onde que eu queria chegar com isso, né? E quantas vezes você saía assim, sabe, mas derrubado, né, com os ombros até murcho assim, e chega alguém assim do nada, dizer, pastor, olha, o senhor não sabe como essa palavra me ajudou. Aí você diz, sério? Verdade, tem certeza? A de hoje, não foi do mês, não, a de hoje, sério? E você diz, meu Deus usa a gente mesmo, né? Que é só assim. Mas de você estar entendendo, e aquilo ali, né, te fazer um bem tão grande.
Ou às vezes numa determinada atividade que você faz, que você já estava, quem sabe, a ponto de desistir daquilo, e chega alguém e traz uma palavra de encorajamento, chega alguém e traz uma palavra, né? Às vezes até no sentido da fé mesmo, às vezes animado na fé, às vezes você não estava bem ali, e chega alguém e diz: ó, irmão, fica firme com Jesus, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer fazer algo tremendo e tal, e você, sabe, se sente encorajado, se sente motivado com aquilo. Então as palavras têm esse poder, amém, gente? Como eu dizia, assim como você já teve experiências de certas palavras, sabe, te derrubar emocionalmente, com certeza você já teve muitas experiências de palavras também te levantar, te encorajar, te dar um gás para você ir em frente, para você continuar. Por quê? Porque as palavras têm esse poder e nós nunca podemos esquecer disso. E na área então de, sabe, de comunicar, de manifestar o amor que nós sentimos pela família, isso é fundamental. Porque pare e pense quantas vezes que você já olhou para o teu familiar, seja filho, seja filha, seja cônjuge, seja pai, mãe, irmão, qualquer coisa, e admirou ele por algum motivo, por determinada atitude, mas não verbalizou isso. Amém? Mas não diz. Quantas vezes você já percebeu o progresso de alguém, mas não verbalizou isso? Porque a gente tem uma tendência de ser muito bom para criticar. Você já notou isso ou não? Que o ser humano é bom para criticar? Né? A gente tem uma tendência, né, de cobrar, sabe? De apontar o dedo, de criticar quando errou. Mas a gente tem uma grande dificuldade para apreciar, para valorizar, para aprovar, né, para reconhecer o progresso de alguém que está à nossa volta. Olha, parabéns, você está melhorando, é isso aí mesmo, continua nesse caminho. Olha, Deus vai te abençoar, amém? Olhar para o nosso cônjuge e fazer um elogio. Meu irmão, se isso, repito, eu penso que é um consenso entre nós, primeiro, do que a Bíblia diz, que as palavras têm poder de trazer vida, principalmente emocionalmente. Meu irmão, se você todos os dias elogiasse o seu familiar, por exemplo, fizesse ali um elogio pela manhã, fizesse um elogio na parte da tarde, fizesse um elogio na parte da noite, como isso pode mudar o seu relacionamento? Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Pois é. E talvez você não saiba porque essa não seja a sua linguagem de amor. Mas a gente precisa nos esforçar para comunicar o amor dessa maneira. Porque tem pessoas que você pode dar um presente para ela, mas ela não vai se sentir tão amada quanto você fazer um elogio. Tem pessoas que você pode dar um abraço, dar um beijo na pessoa, mas ela não vai se sentir tão amada quanto você falasse uma palavra gentil, carinhosa. Tem pessoas que você pode gastar o dia inteiro do lado dela, dar tempo de qualidade para ela, mas ela não vai se sentir tão amada quanto se você falasse palavras de aprovação, de encorajamento para ela, e assim por diante. Então nós precisamos conseguir ter aquela sensibilidade, fazer a leitura com relação a isso. Agora, mesmo que a linguagem primária do nosso cônjuge, do nosso familiar não seja essa, com certeza, se nós adotarmos isso como postura, como conduta, então nós vamos comunicar o nosso amor de maneira muito mais saudável, que a pessoa possa realmente ali entender que ela é amada, que ela é apreciada, né? E o tanque de amor dela vai começar a se encher. E quem vai ganhar com isso? Todo mundo, né? Então vai criar uma saúde emocional daquela pessoa, então vai modificar o ambiente vai se tornar muito mais agradável. Então é algo que nós precisamos aprender a fazer, né? E uma até dica, né,
é você não apenas elogiar, mas até elogiar o seu cônjuge na frente dos outros, ou para as outras pessoas. É muito gratificante quando você já imaginou, o seu cônjuge chega, sei lá, no seu ambiente de trabalho, ou em algum lugar que você tem mais convívio, e aí alguém diz assim: você que é esposa do fulano, sou. Poxa vida, ele fala tanto de você. Não é algo bom? Ele diz que ninguém cozinha igual você. Ele diz que você é uma ótima profissional. Ele diz que tal coisa. Você está entendendo? Então você perceba que há uma recompensa dupla. E eu penso que há uma recompensa ainda maior quando você fala bem do seu cônjuge para a sua sogra. Aí você ganha ponto mesmo. Né? Aí você chega para a sogra e diz: olha, você tem uma filha tão maravilhosa. O que você acha que ela vai fazer? Né? Você acha que ela vai guardar para ela? Nada, mais de jeito nenhum. Na primeira oportunidade ela vai contar para quem? Para a filha. Teu marido falou bem de você. Então você, né, foi duplamente abençoado. E ela vai se sentir feliz, dizendo: eu tenho um gênio que valoriza a minha filha. Você está entendendo? Uma outra questão, eu não vou chegar a ler porque eu não quero me estender, eu já tomei bastante do meu tempo, mas depois você pode ler lá Provérbios 31, 28, 29, quem estiver anotando, anote esse texto também. Lá fala da mulher virtuosa, e a Bíblia diz assim: os seus filhos se levantarão e a chamarão de bem-aventurada, assim como o seu marido, que vai dizer: olha, existem muitas mulheres virtuosas, mas nenhuma se compara a você. Meu irmão, quando os filhos veem o marido elogiando a esposa, ou vice-versa, qual que é a tendência? Os filhos também elogiarem. Mas quando os filhos vê o pai criticando a mãe, ou a mãe criticando o pai, qual é a tendência? Eles também criticarem o pai e a mãe, sim ou não? E pior, né? Aquela criança que cresce vendo a mãe criticar o pai criticar a mãe, provavelmente vai ser alguém que vai criticar muito o seu cônjuge. Porque aprendeu que esse é o comportamento. E sem contar que tem um efeito psicológico para nós, né? Perceba só, quando eu critico alguém, a minha mente involuntariamente, porque a nossa mente ela é fantástica, a nossa mente involuntariamente começa a trabalhar procurando mais defeitos dessa pessoa para que a gente também venha criticar. Pode ver, começa a falar mal de alguém, você diz: não, porque aquela pessoa lá, isso aqui é muito errado o que ela faz. Você mal terminou de falar, a tua mente já vai ter achado um outro problema. E você diz: não, sem contar que é assim, não é? Não, além do mais, não, e tem mais uma coisa. Não, tem um agravante nessa história aqui, não é assim? Da mesma forma, meu irmão, quando eu elogio alguém, a minha mente involuntariamente começa a procurar, a trabalhar, procurando mais motivos para elogiar. E eu começo cada vez mais a apreciar aquela pessoa, apreciar as qualidades daquela pessoa. Agora vamos parar e pensar: o que eu ganho criticando e fazendo a minha mente procurar todos os pontos negativos do meu cônjuge? O que eu ganho com isso? Nada. Só vai prejudicar cada vez mais o meu relacionamento. Mas o que eu ganho com a minha mente trabalhando em procurar as qualidades e apreciar o meu cônjuge? O que eu ganho com isso? Muito. Amém. Então você perceba aqui, como eu dizia tanto na semana passada, que o amor é uma atitude, que o amor é uma escolha, que eu decido amar. E o elogio ou a palavra de encorajamento, como eu dizia, então é uma ferramenta muito útil
nesse processo de amar, de escolher amar, de tomar essa decisão, amém, igreja? E de promover um ambiente de amor. Porque às vezes eu digo, pastor, mas o meu cônjuge também, ou o meu familiar também. Meu irmão, talvez a reação dele seja aquela porque o tanque de amor dele está vazio. Mas eu amo tanto ele. Pois é, mas talvez a linguagem está tendo ruído na comunicação. Você demonstra, mas ele não consegue se sentir amado, porque não é a linguagem de amor dele, a linguagem de amor dela. Então nós precisamos ter sempre isso em mente. Uma outra questão também que é fundamental é que muitas vezes nós precisamos corrigir os nossos familiares, ou não? Ou nunca temos problema nenhum, não há nada que precise ser tratado, não há nada de errado aconteça. Existe isso? Não, muitas vezes nós precisamos corrigir um comportamento que está nos desagradando, algo não está indo bem, e é nessa hora que nós precisamos ter sabedoria, porque a nossa tendência é sair reclamando e cobrando, e o amor ele não exige nada, o amor ele não cobra nada, o amor pede. É isso que o amor faz. E então, quando o amor pede, ele abre a oportunidade para o outro demonstrar amor, fazendo o pedido. Mas quando eu exijo, eu posso até conseguir aquilo que eu quero do meu familiar. Mas ele vai fazer aquilo não motivado por amor, vai fazer aquilo motivado por medo, motivado por um sentimento de culpa, motivado por uma cobrança. Meu Deus, eu vou fazer isso, senão meu cônjuge não para de me perturbar. E não é verdade? E houve amor aí? Não, nem de um lado nem do outro. Então nós precisamos sempre ter isso em mente. E como eu falava, quando eu preciso tratar, quando eu preciso cobrar, eu preciso ter a sabedoria, de antes de ir com os dois pés no peito e já sair disparando todas as cobranças e tal, eu preciso usar um anestésico primeiro. Que isso, pastor? Da onde vem essa ideia? Você já vai ver de onde vem. Mas quando você, antes de falar, de criticar ou de falar que algo está errado, quando você primeiro faz um elogio, então isso serve como se fosse um anestésico. Quando você critica, ou melhor, vamos trocar a moeda, porque é muito mais fácil a gente entender quando é com a gente, não é? Do que quando é com o outro. Quando alguém chega e te critica, qual que é a nossa reação emocional? É a gente se fechar, não é assim? É o nosso coração logo entrar em modo defesa, é logo, às vezes de uma maneira até ali, só na sua consciência, você começar a dizer assim, não, mas também não é bem assim, não é dessa forma? Ou, o que é pior, você começar a atacar a outra pessoa, porque já dizia o ditado antigo que a melhor defesa é o ataque. Aí você diz, não, mas quem é essa pessoa para falar? Porque olha só o que ela também faz. Não é assim? Mas quando você recebe um elogio, emocionalmente você se abre o teu coração. Então agora é muito mais fácil daquela crítica entrar no coração. Então, a abordagem que nós precisamos ter é essa, uma palavra, um elogio, uma crítica, um confronto, aquilo que está de errado, precisa ser mudado, e terminar sempre ou com outro elogio, ou até mesmo, de preferência, uma palavra de encorajamento. E é interessante que a gente vê que era exatamente isso que Jesus ele fazia. Eu até não iria ler, mas vamos rapidinho para lá, Apocalipse, capítulo de número 2, rapidinho. Apocalipse 2:1, presta atenção, isso aqui é Jesus falando à igreja, nesse caso aqui de Éfeso, mas isso é um padrão
que se repete para as 7 igrejas. Depois você pode continuar a leitura, você vai ver isso. Mas olha como Jesus aborda. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. O que é tudo isso que Jesus está falando até aqui? Elogio. Olha, eu sei que vocês têm trabalhado, eu sei que vocês têm se esforçado, olha, vocês estão de parabéns, é isso aí mesmo, olha, estou muito feliz com vocês. Elogio. Aí agora Jesus vai tratar o problema. E aí a conversa é mais ou menos assim: mas como ninguém é perfeito, tem uns negócios aí que a gente precisa consertar, que a gente precisa corrigir. Aí ele diz assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí, olha só, 6. Tens, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então você veja que vem um elogio, vem um confronto, e em seguida vem um elogio. E essa é a abordagem muito mais sábia, né, para a gente tratar uma coisa que está errado. Olha, eu estou muito feliz com você por conta disso, por causa disso e tal. Agora, como ninguém é perfeito, né? Mas tem uma questão aí que tem me deixado um pouco entristecido, que é essa situação, que é isso aqui. Olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui precisa mudar, isso aqui não está certo, tá bom? Poxa, mas tem tanta coisa boa em você. Mas se melhorar isso aqui, olha, vai ficar bem melhor. E aí ainda termina com uma palavra de encorajamento, dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aí vem uma palavra de encorajamento. Olha, eu sei que você pode vencer, eu sei que você pode se esforçar, eu sei que você pode romper aí com a falta desse primeiro amor, né? E aí antes ele já dá o que precisa ser feito, né? Olha, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras. Porque não adianta eu falar, por exemplo, do meu familiar algo que eu estou triste. Eu preciso falar o que ele pode fazer para eu me sentir feliz. Você está entendendo? Mas agora perceba que Jesus ele usa justamente essa estratégia, sabendo, né, do poder que as palavras têm. Então a gente precisa entender isso, né? No campo do encorajamento, porque as palavras de afirmação não são apenas os elogios. Isso também é muito útil, isso também é muito bom. Pastor, eu não sei fazer isso. Se não sabe fazer isso, meu irmão, pega o papel e caneta. A gente despreza tanto o poder do papel e da caneta. E começa a escrever que elogios você pode dar. Começa a pensar no seu cônjuge. Poxa vida, o que meu cônjuge faz de bom? Qual que são os pontos positivos dele? E talvez você esteja com uma visão tão crítica com relação a ele, que talvez você vai ter até dificuldade de pensar. Mas nem que você tem que fazer um esforço ali. Não, eu vou começar a anotar aqui pontos positivos. Dentro desses pontos, o que eu posso destacar? Sabe? E procurar escrever mesmo. Eu quero fazer um elogio por dia, ou de preferência do que eu falava, um de manhã, um à tarde, uma à noite, né? Coisa assim, de você olhar e dizer, poxa, ele fica tão bem com essa roupa. Talvez no começo, faz tanto tempo que ele não ouve isso, ele pode levar até um susto, né? Mas
mas com o tempo se acostuma. E às vezes, né, pastor, eu não tenho esse costume. Então talvez para vocês aquilo seja algo tão mecânico que você até diga, mas isso não é demonstrar amor, porque isso é tão mecânico para mim. Pois é, mas é mecânico por falta de costume. A partir do momento que você começar a ver o resultado que isso vai trazer, né, emocionalmente, curando ali, então você vai se sentir muito mais à vontade para falar e vai se tornando algo, sabe, mais fácil. Você dizer, poxa vida, hoje você caprichou na comida, hein? Olha, está muito gostoso. De dizer, eu fico tão feliz quando você vem me buscar aqui no meu trabalho. Poxa vida, fiquei tão feliz que você me ajudou aqui nessa tarefa. Amém, gente? Meu irmão, isso é comunicar o amor, né? E procurar falar a linguagem que aquela pessoa ela tem. Então, precisamos ter isso em mente. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que para eu encorajar alguém tem que ser algo que já está no coração da pessoa, algo que a pessoa já deseja fazer. Quando é algo que a pessoa deseja fazer e eu encorajo, então vai ser encorajamento. Então a leitura vai ser justamente a questão do amor. A pessoa diz, poxa vida, olha, eu estou com esse plano, eu estou com esse projeto, né? Poxa vida, olha, eu tenho certeza que vai dar certo. Você é uma pessoa tão dedicada, tudo aquilo que você começa a fazer, se dedica, vai para frente. Olha, eu te dou todo o apoio com relação a isso. Porque é algo que a pessoa já desejava fazer. A pessoa diz, poxa vida, estou pensando em fazer uns bicos aí final de semana, para a gente ter uma fonte de renda a mais, para entrar um dinheirinho aí a mais e tal. E você diz, não, com certeza, olha, o que eu puder fazer para te ajudar, eu estou aqui. E eu acredito que você vai ter sucesso com relação a isso. Agora, quando não está na pessoa, aí muitas vezes não soa como encorajamento, sim como cobrança. Quando a pessoa não quer fazer, você chega lá e diz, nossa, mas bem que você podia, né, arrumar um biquinho aí, final de semana. Aí você percebe que soa diferente, né? Já não é encorajador, né? Já é no sentido de cobrança. É isso que a gente precisa entender. Encorajar é algo que a pessoa quer fazer e que você vai dar o apoio para que a pessoa faça aquilo, vai encorajar. O próprio nome já se auto-explica, né? É dar coragem para a pessoa fazer aquilo. Porque talvez é um sonho, um plano, mas não vai sair do papel se alguém não chegar e falar, poxa vida, olha, você tem capacidade, eu sei que você vai conseguir e tal. Às vezes é aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para fazer aquilo que tem que ser feito. Bom, deixa eu ler alguns textos com vocês. Vamos voltar para Provérbios agora, e deixa eu correr que eu já extrapolei meu tempo. Provérbios capítulo 12 agora. Versículo 25. Dentro desse aspecto ainda do poder das palavras. Então diz assim a Bíblia, Provérbios 12, 25. A solicitude no coração do homem faz o quê? O abate. Perceba que está falando justamente esse abatimento, não fisicamente, mas emocionalmente. Fulano está abatido. Você está falando do estado de espírito da pessoa. Você está falando do lado emocional. Só que a Bíblia diz, mais uma boa palavra o alegra. A gente precisa sempre lembrar do poder que as palavras têm. Volta um pouquinho, você está no capítulo 12, versículo 18 agora. Está bem pertinho aí. Provérbios 12, 18 diz assim, há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Tem uma outra tradução que diz, ferem como espada, mas a língua dos sábios é saúde. Eu vou até ler numa outra tradução aqui, que é a Nova Versão Transformadora. Olha só, os comentários de algumas pessoas que fazem, ferem,
mas as palavras dos sábios trazem cura. Aí a gente precisa parar e pensar, e aí, eu sou sábio ou tolo? Porque se eu sou tolo, eu sou aquele que as minhas palavras ferem como uma espada. Os meus comentários, como diz a outra tradução, ferem como uma espada. Mas se eu sou sábio, diz a Bíblia que as minhas palavras curam, são palavras encorajadoras, são palavras de incentivo, são palavras de fé, são palavras para levantar as pessoas e não para derrubar, para demonstrar o meu carinho, a minha apreciação, o meu amor pelas pessoas. Para a gente, Provérbios 15 agora, 15:1. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem uma outra tradução que diz que a palavra gentil, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida, provoca ira. Meu irmão, só você pensar em qualquer discussão que você já teve. Isso aqui é verdade, irmão? Quando você dá uma resposta gentil, então acalma, apazigua as coisas. Porque você também. Pronto, aí piorou tudo, né? Quando coloca a mãe no rolo, então, que é a tua mãe? Aí pronto, né? Para a gente acabar, Provérbios 16:24 agora. Provérbios 26:24 diz assim, olha que interessante. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Você viu quantos versículos que nós lemos que falam que as palavras curam, que as palavras são saúde, que as palavras são remédio? Amém? E as palavras têm esse poder, como nós começamos lá, tanto de curar quanto de matar. Eu tinha tanta coisa para falar ainda, eu já extrapolei o meu tempo, mas como eu dizia lá no começo, a minha maior intenção é você entender a importância disso. Porque se você entender a importância disso, você mesmo vai ter uma busca com a ajuda, direcionado pelo Espírito Santo, de querer, poxa vida, eu tenho essa ferramenta tão importante de comunicar o amor, que são as palavras, são palavras de apreciação, eu tenho feito tão pouco uso disso. Senhor, me dá sabedoria para que eu faça. Eu queria me esforçar, quem sabe até aprender mais sobre esse assunto, para demonstrar o meu amor também, em forma de palavras. E principalmente, se eu identifico que palavras de aprovação são a linguagem primária do meu cônjuge, dos meus familiares. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Comece a fazer elogios, palavras de encorajamento, palavras positivas e veja o resultado que vai ter. Se o resultado for muito pequeno, provavelmente não seja essa a linguagem principal. Mas se você vê que em pouco tempo que você está fazendo isso, semanas que você está fazendo isso, houve uma mudança muito grande, você vai conseguir ver, poxa vida, meu familiar estava precisando disso. O tanque de amor dele está se enchendo e por conta disso o ambiente familiar aqui, a harmonia aqui da casa está mudando. Amém? Meu irmão, palavras curam. Não esqueça disso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.